Anjos e reino eterno, dons espirituais e experiências profundas, orações e vida de jejum, testemunhos que edificam. Eu sou o pastor Márcio Leopoldino, essas são as experiências que nós compartilharemos aqui no nosso canal. Se inscreva, curte e compartilhe nossos vídeos e vamos expandir o reino de Deus. Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos mais uma vez ao nosso sobrenatural, aonde aqui Deus tem plena liberdade para falar, Deus tem plena liberdade para ter o nome dele glorificado por meio dos acontecimentos, experiências que se deram, se dão e se darão em nossas vidas. Comigo, minha querida Lilian Ferreira, fala conosco. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem nesta hora, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E mais uma vez, eu, pastor Márcio Leopoldino, trazendo aqui as histórias extraordinárias de Jesus, o que Deus tem operado, o que Deus tem feito através das nossas vidas e o que nós temos presenciado desse Deus Todo-Poderoso. Amém, pastor? Amém. E hoje eu tive assim, hoje foi um dia maravilhoso. Constantemente nós temos experiência de dias maravilhosos com Deus. E hoje eu estava pregando na minha igreja mesmo. E lá estava uma jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Ela foi em companhia de uma amiga, foi a primeira vez dela na nossa igreja. E Deus já sabia de tudo. Então eu preguei uma palavra sobre José. E no final da minha pregação, Deus me deu uma palavra de revelação com ela. Eu mandei uma amiga, uma pessoa que estava do lado dela, abraçar ela. Amém. Enquanto essa pessoa abraçava, Deus me falou de uma forma nítida, de uma forma clara, sobre 3 áreas específicas que Deus estaria interferindo e que Deus estaria regulando essas áreas, organizando e colocando no seu devido lugar. E Deus falou algo muito peculiar com relação à vida espiritual dela, a vida emocional, a vida distante da cruz. Deus falou sobre a história da vida dela distante da cruz, como estava a vida dela e as consequências disso. Falou dos problemas emocionais que elas estavam passando. E à medida que Deus vai nos usando para falar com ela, o que resultou no final, o que foi muito fácil, foi na hora que fez o apelo, foi feito o apelo, ela levantou as mãos e reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Isso que eu posso dizer que é um dos maiores milagres na vida de alguém, né? É um dos maiores milagres, e uma coisa que eu percebo, pastora Lília, é que quando o profeta ou a profetisa não se privam de serem usados. Amém. Deus, os dons espirituais é para um propósito. Os dons espirituais é para glorificar o nome do Senhor. Amém. É para a edificação da igreja. Sim. Então observa que Deus deu uma palavra de sabedoria sobre a vida daquela menina com relação à vida dela com Deus, que não estava bem, e com as áreas da vida dela, do dia a dia, que ela precisava de uma mudança e que as coisas não estavam legal. Então assim, a revelação, e isso é muito que a gente tem que entender, que às vezes você está dentro de uma igreja, o profeta tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação para alguém, para quem está ouvindo não faz muito sentido. Para quem está ouvindo não tem nada de impactante. Para quem está ouvindo não tem nada de entusiasmo nisso. Sim. Mas para a pessoa que está vivenciando o problema, que sabe das suas individualidades, das suas particularidades, quando ela vê a palavra vir na direção certa, exatamente tocando pontos que talvez ela conversou com alguém, né? Que ela orou. Então assim, cai a ficha. É como uma flecha, né? Como uma flecha. É o que aconteceu hoje. Quando a palavra foi direcionada a ela, ela sentiu que era Deus falando com ela. E ela fez a coisa certa. Deu ouvido à voz do Senhor e entregou a vida dela para Jesus. Aleluia. E foi só o ponto de partida para Deus começar a obra na vida dessa pessoa. E é isso, são essas coisas que Deus faz. Então, você que quer os dons de Deus, os dons espirituais, tenha o seguinte pensamento. Primeiro, é para a glória de Deus. Segundo, pense que dons espirituais são para edificação da igreja, do corpo de Cristo.
é para a promoção do reino de Deus, não é para nós, para a nossa glória. E quando é assim, acontece. E forma naturalmente os dons espirituais e as suas manifestações. E quantas vezes, né, pastor, às vezes a gente está na igreja, né, a pessoa fala assim, pastora, né, assim, você fez um culto para muitas pessoas, mas de repente algumas pessoas, ou uma pessoa chega para você e fala assim, essa palavra veio de encontro ao meu coração. Quantas vezes você já ouviu isso, né? De repente você está ali ministrando num culto lotado de pessoas, vem alguém ali tomado por uma emoção tão grande, dizendo assim, olha, houve todas as dificuldades para me chegar nesse culto, mas eu estou assim impactado porque essa palavra veio de encontro à minha vida. E é o que você acabou de falar, né? Essa palavra foi de encontro a essa moça, era o que ela precisava ouvir, ela foi impactada pela palavra do Senhor. Palavra essa que é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Então, nosso Deus, Ele usa das suas multiformas, das suas multimaneiras de falar ao coração do homem. E por isso a importância, agora há pouco o pastor falou, a importância de você estar nos átrios do Senhor, de você estar na casa do Pai, porque a palavra fala que as bênçãos do Senhor saem do altar, né? É no altar que o Senhor vai trazer um pregador de fora, uma palavra que ela vai de encontro à sua necessidade, de encontro à aflição da sua alma. Por isso a importância de você congregar e de você estar nos átrios do Senhor, não é isso, pastor? Verdade. E eu passei por uma experiência, né? Que eu achei assim, foi algo maravilhoso, né? Que às vezes a pessoa entra no templo, ela vai porque está se sentindo pesada, carregada, está precisando de uma... Aí entra, estou precisando de uma oração, estou precisando que Deus trabalhe na minha vida e tal. Às vezes a pessoa nem vai com a intenção de aceitar Jesus, não vai com a intenção de firmar os caminhos dela, os passos dela na presença do Senhor, mas Deus às vezes tem um ambiente preparado para realizar um milagre, para operar algo, para levar essa pessoa à conversão, levar essa pessoa a entregar os caminhos dela para o Senhor. E eu me lembro de uma ocasião, foi mais ou menos isso que aconteceu. Um rapaz, ele estava desviado da igreja já há muitos anos, afastado da igreja há muitos anos, Alex. E eu me lembro que esse rapaz, ele chegou na igreja. E quando ele chegou na igreja, ele sentou lá no banco e foi. Para ele era uma noite em que ele queria uma oração, porque a vida dele não estava legal, os problemas estavam assolando ele. Ele foi lá para ouvir uma palavra de Deus. E quando eu estava pregando a palavra do Senhor, Jesus me deu uma revelação com ele. E Deus me disse para me falar com ele, falar, não se esqueça que você falou que um dia você voltaria para a presença de Deus se Ele te desse uma oportunidade, se Ele tocasse no seu coração. Isso, ele falando no particular, ele falou com Deus. Na mente dele, ele tinha falado com Deus. Um dia eu vou voltar para a presença do Senhor. Ele falou, quando Deus tocar meu coração, Deus fala lá comigo, lá dentro da igreja. Ele falou, eu volto para a presença de Deus. E naquele dia, Deus me deu uma palavra com ele. E a palavra que Deus me deu para falar com ele foi essa. Lembra que você falou que você voltaria, que você reconciliaria quando Deus falasse ao seu coração. Eu vim aqui para te falar. E Deus tocou algo profundo na vida dele, porque ele fez parte do grupo de jovens da igreja. E quando ele fazia parte do grupo dos jovens da igreja, ele admirava quando ele via os pregadores pregando. E o sonho dele era se pregar também. E Deus trouxe à existência esse pensamento que ele tinha com ele, quando ele via os pregadores da igreja pregando. Que é algo tão secreto, né? Era algo secreto dele. É ele, Deus, né? Ele viu os pregadores pregando e no coração dele, um dia eu vou pregar assim também. E quando eu estava pregando, Deus me deu essa revelação. E Deus vai e traz à baila exatamente isso. O que passou pela mente dele, quando ele tinha 14 anos, agora ele já era um homem já. Mas quando ele tinha 14 anos, antes de afastar da presença de Deus, quando ele era um jovem na igreja, e ele falou, um dia eu vou pregar a palavra de Deus também. E ele admirava ver os pregadores ministrando. E eu fui e entreguei para ele, disse, Deus manda te dizer que você falou que queria, e um dia você seria um pregador do Evangelho. Deus manda dizer que esse é o tempo. Que essa é a hora em que Deus te resgate, te toma você pelas mãos e vai te levantar como pregador do Evangelho. E naquele dia ali, o Alex entrega a vida dele para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali Deus, ele faz essa grande obra na vida do Alex. E hoje é ele
um pregador do Evangelho Aleluia. para a glória de Deus, dentro do estado do Espírito Santo. Aleluia. Também. E isso é grandioso demais. Não tem coisa mais tremenda do que ver Deus te usar nos dons e pessoas responderem a isso e entregar a vida para Cristo. Isso, que o nosso Deus, ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus que visitou esse jovem aos 14 anos. E nessa fase adulta, o Senhor traz à memória aquilo que dá esperança. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, você falou comigo lá aos 14 anos e hoje eu uso a vida do pastor Márcio Leopoldino para falar com você aquilo que só eu e você sabíamos, que foi aos teus 14 anos. Hoje, um homem já adulto, ouvindo essa palavra e o Senhor trazendo a memória, lembra da nossa conversa íntima, lembra do momento de intimidade que nós tivemos, que você me disse que um dia gostaria de ser um grande pregador. Aí o que Deus faz? Deus monta um encontro, Deus forma esse encontro e para saber que é Deus que está no negócio, Ele fala ao coração do pregador, Ele fala ao coração do pastor Márcio para lembrar, falar assim, eu tive uma intimidade com você, a gente conversou sobre isso. Então isso é muito impactante, isso faz a pessoa se prostrar diante do Senhor e é maravilhoso. E esse é o nosso Deus, Deus extraordinário, Deus que faz obras muito profundas na face dessa terra e Ele quer nos impactar com essa obra. Um momento também muito lindo, pastor, que eu vivi um tempo atrás, eu ia a um supermercado e eu tenho uma charanga, eu apelidei ela de charanga, é uma rural, é uma caminhonete rural, ela tem uma cabine atrás e uma carroceria, né, que fala, né? E aí eu ando com ela, faço umas doações, pego daqui, levo ali e fico nesse trâmite aí ajudando pessoas. E eu estava indo ao mercado, estava indo comprar uma cesta para fazer uma doação. E quando eu entro nesse mercado, eu vi uma movimentação, ambulância, corpo de bombeiro, uma movimentação muito grande. E ali, quando eu olhei, eu vi uma mulher no chão, né? Deus tem muito isso comigo, sabe, pastor? E eu falava, quando eu era pequenininha assim, eu falava, Deus, eu quero pôr a mão no morto e ver ele ressuscitar. E Deus tem feito algumas coisas grandes desse nível, através da minha vida, para a glória do santo nome dele. E ali, quando eu vi aquela movimentação, ambulância, um rapaz, ele punha a mão na cabeça assim, ele gritava dizendo, não acredito. Então ali ele estava dizendo assim, que já era, acabou, né, que aquela situação. E depois eu fui entendendo de olhar, eu vi que era a mãe dele, porque ele falava mamãe, ele gritava muito forte. Aquela mulher estava no chão, os paramédicos, tipo assim, olha, já era, não tem mais jeito. Como se eles tivessem desistido de tentar recuperar a vida daquela mulher. E aquele filho com a mão na cabeça gritava naquela garagem daquele supermercado. E o Senhor, eu falei assim, Deus, Ele é lindo demais, pastor. As coisas que Deus faz são extraordinárias. Assim, eu sinto vontade de chorar até. Que o Senhor falou assim, filha, tá vendo aquela mulher lá no chão? Você vai entrar no meio daquele corpo, daqueles bombeiros, daqueles paramédicos. Você vai como se você estivesse engatinhando. Você vai chegar naquela mulher. Você vai tocar nela. E o espírito da morte vai sair dela. Aleluia. E vai entrar nela o espírito de vida. Porque o meu nome será glorificado nesta causa. O Senhor falou, pastor. E eu ali obedeci a Jesus, desci daquela caminhonete, fui ali tateando pelo chão. Quando eu toquei naquela mulher, ela recebeu vida. Tudo isso para a glória do nome de Jesus. E olha que detalhe importante. E por isso que eu li essa palavra hoje. Porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor. É Ele, por Ele, todas as coisas é para Ele. Aquela mulher deu aqueles, né? Ela deu aquela balançada assim, voltou à vida. E Jesus falou, não compre nada nesse supermercado. Pega teu carro e sai daqui urgente. Olha que coisa linda, pastor. E eu obedeci a voz do Senhor. O que eu entendi? Eu entendi que o Senhor deixou claro ao meu coração. A obra é minha. Eu não quero ninguém olhando para você, dizendo, olha só o que ela fez. Porque toda glória tem que ser dada ao nosso Deus. E foi isso, pastor. Aquela mulher levantou do chão. Depois de todas essas tentativas de reanimá-la, ela estava ali com óbito declarado. Mas Jesus, que Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor da ressurreição, tocou naquela mulher
e tirou ela daquela situação. O mesmo Deus que operou na vida dessa mulher, o mesmo Deus que operou na vida desse jovem, ao qual o pastor agora citou, é o mesmo Deus que quer operar na sua vida. E se você crer, você vai ver a glória de Jesus. Engraçado, pastor, já parou para pensar que às vezes tem muitos sinais, prodígios, tremendos aí, que Deus pode fazer, e às vezes eu penso assim, por que às vezes não acontece em alguns lugares? E a verdade é que, talvez, devido a esse advento aí da internet, as mídias, tem gente que, às vezes, quer pegar os dons de Deus. Se autopromover, você vê hoje, em alguns eventos aí grandes, né? Que Deus cura pessoas, aquela coisa toda. E aí a galera tá lá na televisão, tem gente filmando, tá passando na TV. Sim. Resultado, o nome do cara explode. Explode. Como o grande fazedor de milagre. Aí daí a pouco o que ele faz? Pega o dom, que é lindo, que é maravilhoso. Começa a comercializar. E começa a usar ele de forma errada. Exato. Sabe? E aí começa a utilizar esse dom como forma. Peraí, agora eu posso pedir, né? Posso pedir um valor de 10 mil, de 1.000, de 500, de 10 mil, de 100 mil. E aí o que ele usa para validar? Dizendo, se você der 10 mil, você vai receber um milagre, você vai prosperar. Ele usa o que para validar isso? E olha, Deus é comigo. Olha o dom que aconteceu. Olha o que está acontecendo. Olha o milagre, olha o sobrenatural. Aí o ser humano que não está acostumado a ver esses sinais, fala, poxa, realmente. E grande aflição também, né, pastor? Deus é com a pessoa. Então vai lá e entrega 10 mil, 20 mil. Sim. E eu não estou dizendo que a pessoa não deva, e não é legal a pessoa fazer uma oferta no templo, sim, onde cultua a Deus. Porque nós que professamos a fé em Cristo, temos a Bíblia como regra e manual de fé, mas acreditamos numa coisa chamada a doação voluntária em gratidão dos seus dízimos, das suas ofertas. Agora, o que eu acho errado é a pessoa manipular, sim, uma situação ou o público por causa do dom que Deus deu. E Deus dá o dom para o nome dele ser glorificado. Exato. É para os milagres na vida do povo. Não é para promover a luta do homem para construir um império na terra. Sim. Isso aqui eu acho que é perigoso. Exato. Então tem muitos sinais e prodígios aí que não estão acontecendo. Não é porque Deus não quer. Porque o poder continua. Exatamente. Deus continua sendo poderoso e o evangelho continua o mesmo. Então eu penso o seguinte, se você que está aí disser assim, eu quero os dons espirituais para ganhar almas para Cristo, sim, para promover o reino de Deus, amém, para levar pessoas a servir a Deus, então Deus não tem problema nenhum em dar dons. Deus não tem problema nenhum em conceder o dom. É verdade. Porque o que motiva a pessoa a ter o dom que é o importante. Exatamente. É por isso que naquele grande dia a Bíblia diz que muito bom dizer, Senhor, em teu nome eu expeli demônios, falei línguas, curei enfermos. Ele dirá abertamente, apartai-vos de mim. Sim. Porque eu não vos conheço. Por quê? Porque tem dom, mas não tem fruto. Os dons espirituais não é aprovação de conduta, não é aprovação de caráter. Então Deus quer que nós sejamos aprovados na conduta, exato, no caráter. E aí, meu amigo, você vai orar e Deus vai curar os enfermos, como o caso aí que foi contado, né? Deus vai curar os doentes, Deus vai fazer milagres, Deus vai falar por meio da visão, da profecia, e as coisas irão acontecer de forma tremenda, mas a glória vai ser de Deus. Exatamente. E esse poder só aumenta mais, Deus só te usa cada vez mais. Exato. Deus só te usa cada vez mais quando nós temos essa percepção. Exatamente. Essa convicção, eu me lembro que uma vez, eu não sei se eu contei, eu acho que eu não contei essa aqui não. Eu estava num lugar chamado Morada de Campo Grande, Igreja Batista, Morada de Campo Grande, Pastor Monteiro. E eu me lembro que eu tinha um culto na sexta-feira, que eu dirigi um culto de libertação, e era uma sexta-feira, faltava um pouquinho antes de começar o culto. E aí eu estava no altar me preparando e tal para começar o culto. Chegou um cara na porta da igreja. Aí ele chegou, olhou para mim e
Quando ele olhou para mim, eu falei, esse cara quer alguma coisa. Mas quando ele olhou para mim, de repente ele deu aquela assustada assim e saiu correndo. Eu falei, oxe, cara doido, eu pensei. E ele saiu correndo. Mas quando ele saiu correndo, ele pegou a rua, eu saí do altar e eu vim até na direção da porta, por onde ele saiu, e vim de frente para a rua. Quando eu olhei na rua, ele já tinha corrido mais ou menos uns 200 metros. E ele tinha saído de frente da Igreja Evangélica Batista de Morada de Campo Grande, tinha andado uns 100 e tantos a 200 metros, na frente de uma Igreja Batista Missionária. A Igreja Batista Missionária ficava uns 200 metros de distância dessa que eu estava. E aí Deus falou comigo para me repreender, porque era um demônio que tinha feito ele sair correndo. Meu Deus. Você vê, ele foi no tempo que ele precisava de Deus, mas foi um demônio que fez ele sair correndo quando ele olhou ali para mim. E aí tinha 2 obreiros na época, um, se não me engano, era o Fábio Nunes, que era esposo da irmã Sheila, se não me engano era o Fábio Nunes, e o outro rapaz que eu não me lembro quem era, se era o irmão GCI, e se tiverem conosco aí desse podcast vendo aí, né, vai poder comentar aí embaixo, compartilhar aí, que vão se lembrar dessa experiência. Falei com ele, ó, vai lá e pega esse rapaz, porque Deus me mandou dar um decreto. E eu levantei as mãos e eu disse, demônio, eu ordeno em nome de Jesus, se manifesta aí. O cara correndo, o demônio se manifestou. Meu Deus. A uns 200 metros de distância, o demônio se manifestou no corpo da pessoa e o cara ficou paralisado. Olha aí. Ó, o irmão Fábio Nunes, foi ele mesmo, o Fábio Nunes, só não lembro o outro quem era. Isso era o irmão GCI. Foi lá pegar aquele cara, trouxeram o cara duro. Meu Deus. Sabe, parecendo uma estátua. Trouxeram o cara duro até o templo. Aí levei ele para um gabinete que tinha do lado, anexo ao templo, e começamos um processo de libertação. Lília, era um negócio tão terrível. E esse cara, ele tinha sido curado dentro da igreja há muito tempo atrás de uma paralisia. Ele abaixo da cintura, ele era totalmente sem movimentos. Deus tinha usado um outro profeta, uma outra situação para levantar aquele cara da cadeira de roda. E agora esse cara estava curado, mas esse cara tinha passado por um processo terrível. E a família dele vinha toda de uma fé que professava numa religião de matiz afro, né? Então você entende aí? Sim. Faziam uns trabalhozinhos, umas coisinhas assim. Sim. A família dele era toda envolvida. E ele estava ali numa batalha, estava totalmente possuído por demônios. Porque ele não conseguiu se manter firme na fé. Mesmo Deus ter feito um milagre na vida dele. E aí, nesse dia, ele veio. Aí dentro do gabinete eu comecei a orar por ele. Quando eu comecei a orar por ele, o demônio paralisou ele abaixo da cintura. Meu Deus. Mas querendo envergonhar a causa de Cristo ali. Tipo, levar ele naquele estágio de paralisia de novo. E ali começou aquele processo de luta, aquela batalha, e aí expulsava o demônio, saía, um pouco voltava de novo, expulsava o demônio, saía, voltava de novo. E aquele negócio, e eu não tenho paciência para esse negócio, que você começa a expulsar o demônio sai e volta, sai e volta, sai e volta. Eu já começo a ficar, daqui a pouco, quer saber, cara, que esse demônio eu vou sair fora. Eu já fico chateado. E expulsa o demônio, vai, o demônio volta e vai e volta. Quando é assim, você fala, legiões, vai embora. Aí eu fui na hora, eu pensei comigo, falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu fui, quando ele se manifestou, e eu já fiz isso algumas vezes e funciona. Quando ele se manifestou, eu falei, demônio, libera os ouvidos dele e as cordas vocais dele para mim aqui agora, em nome de Jesus. Dei uma ordem para ele poder me ouvir. Eu ministrei a palavra de Deus para esse cara. Ministrei para ele uns 2 a 5 minutinhos. Foi incrível. Quando eu ministrei a palavra dele, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu falei, quer aceitar Jesus? Ele falou, quero. Quando ele falou, eu quero aceitar Jesus, ele caiu totalmente no torto. Por quê? Porque o demônio que tinha liberado a audição e a boca dele para falar, e para ele ouvir, porque eu dei o comando em nome de Jesus, que foi o nome de Jesus. Sim. Só que agora quando ele declarou, o demônio tomou o corpo dele por completo. Eu falei, demônio, você perdeu o direito sobre ele, porque ele confessou Jesus como Senhor. Aleluia. Cara, foi batata ali. Na hora que eu falei isso, esses demônios saíram todos de uma vez. Os demônios saíram. E esse cara que estava paralisado da cintura para baixo, naquele momento ali, o demônio queria levar ele no estado de antes, esse camarada voltou. O corpo dele é o normal. Esse cara entrou no culto. E serviu, cultuou Jesus Cristo. 3 meses depois, ele estava sendo batizado nas águas. Aleluia. Ele, na verdade, eu reencontrei ele. Ele já tinha se preparado.
para ir descendo as águas para a glória de Deus. E Deus fez uma obra ali tremenda na vida dele. E é isso que Deus faz. Se nós tivermos aqui no nosso canal algum de nossos irmãos que ali nos anos idos de 2004, mais ou menos, para 2005, em Morada de Campo Grande, a Igreja Batista, um trabalho de libertação que eu fazia ali na sexta-feira. Comenta aqui no nosso vídeo, faz um comentário aqui no nosso vídeo, se algum irmão daquela época que estava lá, gente séria, gente verdadeira, comenta aí, vai ser bênção para a edificação da fé de outras pessoas em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E mais uma vez estamos aqui, finalizando esse mais um falando do extraordinário de Deus. Eu, pastora Lília Ferreira, pastor Márcio Leopoldino, e aqui anunciando o milagre, o poder do nosso Jesus. Ele é poderoso e Ele quer operar obras muito grandes na sua vida. Basta você crer, basta você deixar Jesus trabalhar na sua causa. Não sei qual é a sua causa, mas seja ela qual for, o nosso Deus, o mesmo que operou no passado, Ele é o Deus que opera nos tempos atuais. E Ele está... A Bíblia fala que o Senhor, Ele se inclina do seu santo trono e procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Adore o Senhor, confie nessa palavra e você será alcançado por um grande milagre. Amém, pastor? Amém, gente. Deus abençoe. Um prazer imenso sempre. Você que gostaria de receber uma oração especial, vem aqui embaixo desse vídeo e comenta aí. Deixe o seu nome dos seus familiares, amigos, por quem você gostaria de receber essa oração. Faça o seu pedido de oração. Amém. Que nós vamos estar orando a Deus e declarando as bênçãos do Senhor na sua casa. Um abraço, fique na paz, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.